Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 1. Nessa aula de hoje a gente vai estar mostrando para vocês um pouquinho a respeito do dimensionamento do tronco principal. Só para a gente relembrar o que a gente viu nas semanas anteriores aí. O tronco principal, pessoal, é a linha de ar comprimido que vem logo em sequência ao nosso tanque de armazenamento. Então ele faz a comunicação da central geradora com o restante da fábrica. Então ele é a tubulação que alimenta a fábrica efetivamente, tá? Nessa aula de hoje eu gostaria de fazer um esqueminha um pouquinho diferente. Eu gostaria de relembrar alguns conceitos com vocês antes da gente partir para o dimensionamento, para que isso fique fixado de maneira melhor um pouquinho, tá? Vamos lá. O primeiro conceito que eu vou apresentar para vocês vai ser o volume de ar fornecido, tá? Ele pode ser calculado de duas formas aí, a forma teórica e a forma efetiva. Ele está relacionado, né, com a quantidade de ar comprimido que o meu compressor ele consegue fornecer. Essas duas formas de obtenção desse volume de ar comprimido, de ar fornecido, a parte teórica calcula com base nos parâmetros de projeto do seu compressor. Então você tem lá o tamanho do seu pistão, o curso do seu pistão, a velocidade de funcionamento do seu compressor, e você consegue então calcular, né, o volume teórico que seria fornecido por esse compressor se ele tivesse um rendimento de 100%. Nós temos também o volume de ar efetivo, que é o volume que, considerando o volume de ar teórico, ele tem uma certa eficiência sobre esse valor. Tá? Então ele considera aí algumas perdas nesse processo de produção de ar comprimido. Normalmente a gente tem rendimentos aí 80%, 90%, tá? E vai variar de acordo com o tipo de compressor, e vocês conseguem também obter esse valor no manual do seu compressor, ok? Então esse valor aí, pessoal, vai ser o valor normalmente em metro cúbico por hora, tá? Ou metro cúbico por minuto, que o seu compressor ele consegue fornecer para a sua fábrica. O segundo parâmetro que eu quero revisar com vocês é a pressão. Nós temos duas pressões, né? Duas definições diferentes. Nós temos a pressão de regime, que é a pressão que o nosso compressor ele gera o ar comprimido de maneira efetiva. Então, assim, você vai ter lá seu ar comprimido, você comprou ele produz a uma pressão de, por exemplo, 12 kgf por centímetro quadrado. Essa é a pressão de regime do seu compressor. Tá? Nós vamos ter uma segunda pressão, que é a pressão de trabalho, que é a pressão necessária pelos seus equipamentos. Então, assim, você tem uma máquina que ela trabalha, por exemplo, a 6 kgf por centímetro quadrado. Essa é a pressão de trabalho dessa máquina. Tá? O nome já é bem intuitivo, então a pressão de trabalho é a pressão que eu vou estar utilizando, a pressão que vai estar sendo trabalhada efetivamente, e a pressão de regime é a pressão que eu estou produzindo no meu ar comprimido. Só para a gente ter aí alguma dimensão desses valores, né? A pressão de regime típica, ela é nessa faixa de 7 a 12 kgf por centímetro quadrado, ou 7 a 12 bares, que é praticamente a mesma coisa. E a nossa pressão de trabalho vai ser em torno aí de 6 kgf por centímetro quadrado. Né? Lembrando que a pressão de trabalho vai ser sempre abaixo da pressão de regime, porque a gente considera aí que durante o processo de transmissão, de produção, aí a gente vai ter algumas perdas de pressão. Tá? Então a gente consegue trabalhar uma pressão menor, e mesmo que ocorra alguma variação, né, de pressão na linha, a gente consiga então manter o funcionamento correto dos nossos equipamentos, porque ela é uma pressão um pouquinho abaixo. Tá? E conforme eu mostrei para vocês na última aula, utilizando o lubrifio a gente consegue, né, a partir de uma pressão maior, obter essa pressão de trabalho aí que é menor do que a pressão de regime. Vamos lá. O tipo de acionamento são dois tipos básicos, né, o tipo elétrico e o acionado por motor de combustão, sendo que o acionamento elétrico ele é o mais comum, né, e a gente consegue ter compressores elétricos para toda uma variedade, toda uma gama, né, de potências necessárias, né, independente da demanda da sua fábrica. E a gente tem também o acionamento por combustão, que é utilizado basicamente quando você não tem a possibilidade do acesso à rede elétrica na sua fábrica. Então, assim, você precisa utilizar ar comprimido e não tem eletricidade. Você então utiliza acionamento por motor a combustão. E vimos também com respeito à central geradora, né? Primeiramente, ela tem que estar localizada em uma região externa à sua fábrica, por questões, né, de segurança. Essa região tem que ser protegida contra intempéries, como por exemplo, não pode estar exposto à chuva, não pode estar exposto à poeira em geral, né, para que essa umidade, essas partículas sólidas não venham a entrar no seu ar comprimido do processo de produção. Em geral, deve-se ter uma temperatura estável dentro dessa central geradora, entre 20 a 25 graus Celsius, né?
Eu expliquei para vocês que quando a gente armazena o ar comprimido a uma temperatura alta, né, quando ele resfria, a pressão tende a cair. Então é desejável que a gente produza esse ar comprimido em temperaturas aí entre 20 e 25 graus Celsius para que o armazenamento seja então facilitado e a gente não tenha perda de pressão, né, durante esse processo de armazenamento. Essa central geradora também tem que ser ventilada para que o compressor não tenha dificuldade em capturar o ar da atmosfera para a produção do ar comprimido e de fácil acesso para manutenção. Okay? Lembrando também que, né, se o nosso sistema ele for de mais de 40 HP, se o nosso compressor tiver mais de 40 HP de potência, ele vai necessitar de um sistema externo de resfriamento. Caso contrário, com sistemas de potências menores, o próprio compressor age como um sistema de resfriamento. Então, assim, a carcaça dele já é o suficiente para resfriar o ar comprimido. Com relação à distribuição de ar comprimido, nós temos dois tipos também, né? A rede aberta e a rede fechada. Sendo que na nossa rede aberta a gente tem as características principais dela, né? Ela é utilizada normalmente quando a gente quer abastecer pontos que estão distantes da nossa central geradora. A gente tem distâncias consideráveis, tá? Só que ela tem algumas desvantagens. A primeira delas, né? Quanto mais distante o seu ponto de abastecimento da central geradora, menor a pressão que vai chegar para o seu equipamento. Então, assim, devido ao atrito das próprias moléculas do ar com as paredes da tubulação, você vai tendo perdas, né, de pressão. Nesse tipo de rede também a gente tem que o ar ele flui apenas em uma direção. Então, digamos que se eu interromper a nossa linha de ar comprimido em algum ponto, toda a parte posterior dessa linha vai ser isolada. Então a gente não vai ter ar comprimido, né, se porventura a gente precisar dar manutenção em algum pedaço da nossa linha. Tá? E a gente vai ter mais dificuldade também na instalação de novos pontos de alimentação. Então, se eu quiser instalar um novo equipamento, um novo ponto de tomada de ar comprimido, a gente vai ter que isolar a fábrica ou setores da fábrica, né, para fazer esse processo de inserção desses componentes na linha. Já na rede fechada, que é a mais comum, né, nós vamos ter um loop, né, fechado na distribuição de ar comprimido, que resulta, né, em pressões mais homogêneas. Então a gente vai ter assim, uma pressão mais equilibrada, né, em todos os nossos pontos da nossa linha. Tá? Isso aí também resulta que a gente pode ter uma facilidade maior na manutenção. Se eu, por exemplo, precisar utilizar ou isolar algum equipamento específico, basta eu cortar a alimentação antes e depois dele. Isso não vai resultar em problemas na nossa fábrica, porque o ar ele pode chegar em um determinado ponto por mais de um caminho. Ele pode dar a volta e chegar pelo outro lado. Okay? Então a gente consegue facilitar esse processo de manutenção e também a instalação de novos pontos de alimentação. Tá? Normalmente esse tipo de linha é um pouquinho mais caro, né? Porque você vai ter mais componentes, mais linhas, né? Mas em geral ele é o mais utilizado. Mostrei para vocês também os principais componentes, né, dessa rede de distribuição. Nós vamos ter a nossa linha principal, o tronco principal, que é a linha que vem do nosso sistema de armazenamento. Da nossa linha principal, do nosso tronco principal, nós vamos ter as nossas linhas secundárias, que vão separar a nossa fábrica por setores. Tá? Então a gente vai ter setor tal, setor tal, setor tal. Normalmente a gente tem uma linha secundária para cada um desses setores. E as nossas linhas de alimentação, normalmente ela é utilizada por equipamento. Então eu tenho uma linha de alimentação para cada equipamento que eu quero utilizar. Tá? Lembrando que a gente tem algumas recomendações, né? No caso da linha secundária, a gente sempre tem que utilizar aí uma inclinação de 0,5% até 2% do comprimento para que, né, a água que eventualmente venha precipitar na nossa tubulação ela seja concentrada no ponto mais baixo. E nesse ponto mais baixo a gente consiga então instalar um dreno para retirada de umidade. Okay? Além disso também, né, nas linhas de alimentação, a tomada de ar tem que ser feita por cima, para que se eventualmente surgir água, né, surgir umidade nessa tubulação secundária, a linha de alimentação, por ela estar puxando por cima, ela não vai puxar essa umidade, essa água que vai precipitar no fundo da nossa tubulação. Certo? Então vamos lá. Vamos então ao dimensionamento do nosso tronco principal. Tá? O dimensionamento do tronco principal está relacionado basicamente a um único parâmetro, que é o diâmetro interno dessa tubulação. Feito isso, calculado o diâmetro interno da tubulação, está feito o cálculo do nosso tronco principal. Tá? Só que existem alguns parâmetros aí que a gente tem que considerar. Tá? Existem também algumas recomendações que a gente deve tomar, né, no momento do dimensionamento desse tronco principal.
São elas, tá? É uma boa prática estimar um possível aumento da demanda ao longo dos anos devido à expansão e modificações na rede, tá? Então vocês projetaram uma rede para a fábrica de vocês e essa rede ela atende à demanda atual da fábrica, tá? Então uma boa prática seria a gente considerar uma possível expansão, um possível investimento nessa fábrica para aumento de produtividade, por exemplo. Isso aí deve ser conversado, tá, com o dono da fábrica, normalmente, para você ter uma ideia de quanto deve ser esse aumento nos próximos anos. Mas normalmente considera isso aí, por exemplo, 50% do aumento da demanda, 60%, ok? Já são valores aí aceitáveis, né, para você estar projetando e já se precavendo contra esses possíveis aumentos de demanda na rede. Além disso, tá, pessoal, vocês devem considerar uma queda de pressão devido ao atrito do ar comprimido com as paredes e com os componentes. Valores aceitáveis aí estão entre 0,3 e 0,5 kgf por centímetro quadrado. Tá? Então vocês vão sempre adotar uma faixa de queda de pressão nessa faixa aí. E já é uma faixa boa, em que você não precisa gastar tanto com a sua tubulação e a perda de pressão não é tão grande a ponto de afetar o funcionamento dos seus componentes pneumáticos. Então vamos lá. Os parâmetros principais que a gente vai ter na hora de a gente fazer o cálculo desse tronco principal vão ser o volume de ar corrente, o comprimento total da linha do tronco, a queda de pressão admissível, o número de pontos de estrangulamento e a pressão de regime. Eu vou explicar cada um para vocês de maneira detalhada. Vamos lá então. Primeiro deles é o volume de ar corrente, tá? Normalmente, pessoal, esse parâmetro aí é dado em uma unidade que é de metro cúbico por hora, tá? Basicamente ele representa o volume de ar que a sua fábrica consome em uma determinada hora. Então como é que a gente faz o cálculo disso aí? Nós temos lá todos os nossos equipamentos das nossas fábricas, todos os nossos atuadores pneumáticos, e a gente consegue calcular em função das dimensões desses atuadores, ou também da própria especificação dos equipamentos, qual que é a necessidade de ar comprimido que esses caras precisam para funcionar corretamente. Tá? Então você vai pegar esses valores individuais dessas vazões e vai somar isso tudo. E isso vai resultar no seu volume de ar corrente necessário para o funcionamento da sua fábrica. Tá? Na nossa expressão para o cálculo do dimensionamento do tronco principal, esse volume de ar corrente vai ser representado pela variável Q. E, em específico, vamos utilizar essa unidade em metros cúbicos por hora. O próximo, pessoal, vai ser o comprimento total da linha de tronco. Eu vou abrir um parênteses aqui, tá? Porque essa variável ela tem duas faces diferentes. Ela representa, ao mesmo tempo, o comprimento retilíneo da sua tubulação, tá? A metragem da tubulação, eu tenho tantos metros aqui, tantos metros ali, tá? Você vai somar toda essa metragem da tubulação. Quanto também ela vai representar a perda de pressão devido à inserção de componentes pneumáticos nessa linha. Então, por exemplo, na minha linha de ar comprimido eu vou ter, por exemplo, tubulação, eu vou ter válvulas, eu vou ter registros, eu vou ter T's, eu vou ter curvas e assim por diante. Tá? Não só a tubulação linear ela vai causar queda de pressão, mas também a presença desses componentes vão causar queda de pressão. Tá? Então, esse comprimento total da linha de tronco ele vai ser dado pela soma do comprimento retilíneo, que é a metragem de tubulação, mais esse comprimento equivalente, devido à inserção desses componentes, registros, válvulas, T's e curvas na nossa linha. Tá? Rodrigo, mas por que um registro vai ser um comprimento equivalente? Vai ser dado imenso. Eu vou mostrar para vocês mais para frente, quando eu for explicar a tabela para vocês, o que significa esse comprimento equivalente. Tá? Mas não se preocupe que vocês vão entender mais adiante. A queda de pressão, conforme foi para vocês, tá? De acordo com o deslocamento do ar comprimido pela sua tubulação e através dos seus componentes, você vai perdendo um pouco de energia devido a esse atrito. Tá? Então, a gente vai ter essa perda de pressão ou perda de carga, que vai ser dada em kgf por centímetro quadrado. Ok? E nós vamos utilizar valores aí, de 0,3 a 0,5. E a nossa variável, na nossa expressão do cálculo de dimensionamento do tronco principal, vai ser a variável ΔP. Certo? O próximo parâmetro, número de pontos de estrangulamento. Esse cara aqui, pessoal, ele tem a ver com aquele comprimento equivalente que eu falei para vocês,
logo anteriormente, tá? O que significa isso? Então, por exemplo, eu tenho que o meu ar comprimido ele passou por 10 metros de tubulação. Nesses 10 metros de tubulação, ele vai ter uma queda de pressão, por exemplo, tá? Não é um valor correto, de 0,1 kgf por centímetro quadrado. Então, nós vamos pegar nossos componentes. Digamos que eu tenho uma válvula globo. Tá? Essa válvula globo ela vai ocasionar uma queda de pressão de 0,1 kgf por centímetro quadrado. Tá? Reparem que nós temos uma igualdade. Nesse exemplo hipotético que a gente fez aqui, ó. Eu tenho 0,1 kgf por centímetro quadrado da minha válvula globo e 0,1 para 10 metros de tubulação. É exatamente isso que essa variável, esse comprimento equivalente quer traduzir. Ele quer representar quantos metros de tubulação seria equivalente à queda de pressão daquele componente. Então, por exemplo, minha válvula, ou meu cilindro, ou meu T, ele equivale a 5 metros de tubulação. Ou ele equivale a 3 metros de tubulação, tá? Isso foi feito experimentalmente, logicamente, tá, pessoal? Eles observaram esse valor, tá? Tipo assim, foi medida a pressão antes do meu componente, depois do meu componente, para uma determinada bitola de tubo, tá? De tubulação. E foi calculado, então, a quantidade de tubo que é equivalente àquele componente. Então, cada componente, o meu T, a minha válvula, a minha curva, vai ser equivalente a uma quantidade, uma metragem de tubulação, tá? Que vocês vão encontrar através da tabela que eu vou mostrar a seguir. Então, vamos lá. Como é que a gente faz para ler esse cara aqui? Ó? Digamos que a gente tenha esse cotovelo comum de 90 graus, tá? Se eu tiver, por exemplo, uma tubulação de 2 polegadas, que seria essa situação aqui, ó, vou apontar para vocês, eu tenho essa situação aqui. Tenho uma tubulação de 2 polegadas e meu cotovelo ele vai ser rosqueado. Existem dois tipos de fixação, tá? A rosqueada e a flangeada. A flangeada eu já explico para vocês adiante, tá? Numa tubulação que eu tenho 2 polegadas de diâmetro interno, um cotovelo comum de 90 graus é equivalente a 2,6 metros de tubulação. Então, a perda de pressão que eu teria em 2,6 metros de tubulação é equivalente à mesma perda de pressão que eu teria nesse cotovelo comum de 90 graus. Pessoal, se vocês não entenderem isso, peço que retornem ao vídeo, dêem uma olhadinha de novo. Prestem com mais atenção nessa tabela aqui, porque isso aqui é muito importante. Tá? Então, vamos fazer um outro exemplo. Digamos que eu tenha uma tubulação de 4 polegadas. Estou aqui agora. Tá? Nessa tubulação de 4 polegadas, o meu cotovelo de 90 graus, agora, ele vai ser equivalente não mais a 2,6 metros de tubulação. A perda de pressão nele vai ser equivalente a uma perda que eu vou ter em 4 metros de tubulação. Correto? Então, 4 metros de tubulação gera a mesma perda de pressão que eu teria no meu cotovelo comum em uma tubulação de 4 polegadas. É exatamente isso que essa tabela ela quer traduzir para a gente. Qual que é o comprimento que equivale à perda de pressão no meu componente. Tá? Rosqueado. Só explicando para vocês os tipos de fixação. Rosqueado, quando a gente rosqueia normal, que a gente está acostumado. E flangeado, a gente tem basicamente isso aqui. Ó. Nós temos nossa tubulação. Tá? Aqui eu tenho a tubulação. Não, peraí, deixa eu fazer direitinho. Ficou feio. Eu tenho minha tubulação, ela está chegando aqui. Tá? Basicamente, eu tenho uma flange. O que é isso? É tipo um disco, tá? Que ele tem vários furos, em que a outra parte da tubulação ela é conectada por meio de outra flange. Então, tem outra flange que chega aqui, tá? Desculpa. Para. Peraí. Desculpa. Vamos lá. Eu tenho a outra parte da tubulação, que é conectada via também flange. E a fixação é feita através de parafuso. Eu coloco um parafuso aqui, atravesso e coloco uma porca do outro lado. E a gente aperta. Tá? Então, se a gente olhasse de frente à flange, eu teria a tubulação, eu teria a flange e teria vários furinhos para a gente fazer a fixação. Essa é a fixação do tipo flangeado. Tá? Para referência depois, olhem na internet, pesquisem lá flanges, só para vocês verem direitinho como é que funciona isso aí. Tá? Mas o raciocínio dessa tabela é basicamente esse, tá, pessoal? Então vamos lá. Vamos a mais um exemplo só para vocês fixarem melhor.
Então, digamos que eu tenho uma linha, a nossa tubulação ela vai ter, por exemplo, agora 2,5 polegadas. E eu quero trabalhar com uma curva de 45 graus. Para minha tubulação de 2,5 polegadas, eu tenho que a curva de 95 graus vai ser equivalente à perda de pressão que eu vou ter na minha curva de 45 graus, vai ser equivalente à mesma perda de pressão que eu teria em 0,97 metros de tubulação de 2,5 polegadas. Tá? Beleza? É isso aí. Então vamos lá. Então a gente tem cotovelo comum, nós temos curva de 90 graus raio longo, nós temos curva de 45 graus, curva de 180 graus, nós temos também os T's, tá? Para a gente fazer a conexão das nossas linhas aí. Então eu tenho, nesse caso aqui, T em fluxo em linha, eu tenho que meu ar está passando nesse sentido aqui, tá? T fluxo pelo ramal, meu ar está passando nesse sentido aqui. A gente tem valores diferentes de acordo com o fluxo pelo T. Tá? Nós temos aí nossas válvulas gaveta, válvula globo, temos aí válvulas angulares, válvulas por retenção portinhola, união por filtro em Y. Tá? Para todos esses componentes aí a gente tem a nossa tabelinha. A gente tem os diâmetros, tá? Os diâmetros aqui e aqui. Nós temos aí o comprimento equivalente tanto para fixação rosqueada quanto para fixação flangeada. Ok? E o último parâmetro que nós vamos ter na nossa expressão vai ser a nossa pressão de regime. Conforme eu falei lá para vocês, lá no começo da aula, tá? A pressão de regime é a pressão com a qual o nosso compressor produz o ar comprimido. E também vai ser dado em kgf por centímetro quadrado. Valores típicos são de 7 até 12 kgf por centímetro. Ok? Esses são todos os nossos parâmetros que nós vamos utilizar para fazer o cálculo do nosso diâmetro, nosso tronco principal. Tá? E a nossa expressão vai ser dada por essa equação mostrada abaixo. Tá? Não assustem, ela é mais simples do que parece para a gente calcular, o procedimento é bem tranquilo a gente fazer, tá? Mas é essa expressão aí. Nós vamos ter 10 vezes a raiz quinta de 1,663785 vezes 10 elevado a menos 3, vezes a nossa vazão elevado a 1,85 vezes nosso comprimento, dividido por ΔP vezes P. ΔP é a queda de pressão e P é a pressão de regime. Feito isso, pessoal, vocês vão obter um valor de diâmetro para a sua tubulação e vocês vão procurar esse diâmetro em uma tabela de tubos comerciais, tá? Conforme essa aqui mostrada para vocês. Então, digamos que eu obtive um diâmetro de tubulação de 11,47. Eu não vou obter um tubo com exatamente esse diâmetro interno de tubulação, tá? Então, o que a gente faz? Tendo esse valor em mãos, eu vou olhar o primeiro valor de diâmetro interno acima desse valor que eu obtive. Então, aqui na nossa tabela, por exemplo, o primeiro valor acima é 12,6, que seria um tubo de 3/8 de polegada. Tá? Então, é assim que a gente faz. Eu obtive, por exemplo, 30,29. A gente vem na nossa tabela e olha o primeiro valor acima. Seria 35,1, que é equivalente a um tubo de 1,25 de polegada. Ok? É assim que a gente vai fazer o nosso dimensionamento do nosso tronco principal. Agora vamos a um exemplo desse dimensionamento. Digamos que nós temos aí uma fábrica em que nosso comprimento de tubulação linear vai ser ao todo 300 metros. A gente tem uma perda de carga admitida em função dos nossos componentes e equipamentos de 0,3 kgf por centímetro quadrado. A pressão de regime, que é a pressão com que o meu compressor produz o meu ar comprimido, é uma pressão de 9 kgf por centímetro quadrado. O volume de ar corrente, que é a vazão necessária para a minha fábrica funcionar, é de 300 metros cúbicos por hora e está previsto nos 10 próximos anos um aumento de 60% na capacidade da minha linha de ar comprimido. E nessa linha de ar comprimido nós temos 5 T's roscados com fluxo em ramal, 29 T's roscados com fluxo em linha, 7 válvulas do tipo gaveta e 6 curvas de 90 graus de raio longo, todos eles roscados. Correto? Como é que a gente faz então para proceder ao cálculo do diâmetro do tronco principal? Primeira coisa que nós temos que fazer, tá?
Observando a nossa expressão para o cálculo do diâmetro, nós temos que então saber quais são os valores que a gente tem que inserir das variáveis, tá? Lembrando primeiramente que, a nossa linha de ar comprimido ela vai ter que expandir em 60% nos 10 primeiros anos. Então, como é que a gente faz para contabilizar esse aumento na capacidade da linha de ar comprimido? Nós vamos inserir esse valor na vazão. Então, nossa vazão, que era de 300 metros cúbicos por hora, ela vai ser 300 mais 60%, que a gente consegue calcular através dessa expressão aqui. Nós temos 300 mais 60% de 300, que nos vai dar um total de 480 metros cúbicos por hora. Ok? Feito isso, nós vamos inicialmente jogar na expressão, tá? Mas vamos retornar um pouquinho. Lembra lá que eu falei para vocês que nós temos as singularidades, que são os componentes inseridos na linha que provocam queda de pressão, que são equivalentes à metragem de tubulação? Lembra disso lá? Ok? Só que, para a gente olhar qual que é o comprimento equivalente daqueles componentes na nossa linha de ar comprimido, a gente precisa saber o diâmetro da tubulação, tá? Só para a gente voltar a mostrar para vocês. Então, eu sei que, por exemplo, essa válvula angular, numa linha de meia polegada, ela vai ser equivalente a 4,6 metros, tá? Só que a gente não sabe isso no nosso exemplo que a gente está fazendo aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o valor do comprimento linear da nossa linha, que é 300 metros, tá? Nós vamos inserir esse valor como sendo o comprimento total da minha tubulação. Então, a gente vai pegar esse valor e inserir ele nesse lugar aqui, tá? Para que a gente vai fazer isso? Para a gente obter um valor, um diâmetro preliminar, um diâmetro de referência, para que a gente possa então pesquisar na tabela o valor do comprimento equivalente dos meus componentes. Certo? Então vamos lá, vou inserir os valores. A vazão, conforme a gente especificou anteriormente, vai ser os 300 metros cúbicos por hora mais 60%, que vai dar 480. O nosso comprimento linear de tubulação deu 300, que é só o comprimento linear, tá? Conforme eu mostrei para vocês aqui, ó, só o comprimento retilíneo. A nossa queda de pressão, a nossa perda de carga, nossa perda de carga vai ser 0,3 e a nossa pressão de regime, que é a pressão que é produzido o ar comprimido, é de 9 kgf por centímetro quadrado. Se a gente fizer esses cálculos aqui, pessoal, nós vamos obter um valor próximo a 70 milímetros, que a gente converte para polegadas. Lembrando a relação que uma polegada é igual a 25,4 milímetros. Se a gente utilizar essa relação, a gente faz uma regrinha de 3 simples. 70 milímetros vai ser x. A gente vai obter um valor próximo a 3 polegadas. Na verdade, vai ser menor um pouquinho, tá? E nós vamos olhar na tabela de tubos comerciais, vai dar o próximo valor acima vai ser de 3 polegadas. Ok? Feito isso, calculamos então o diâmetro de referência. Deu 70 milímetros, a gente converteu e olhou na tabela, descobriu que é um tubo comercial de 3 polegadas. Nós vamos então às tabelas de comprimentos equivalentes. Se a gente olhar nas tabelas de comprimentos equivalentes, o T roscado com fluxo em ramal, para uma tubulação de 3 polegadas, ele equivale a um comprimento equivalente de 5,2 metros, mostrados aqui. Certo? E nós temos 5 desses caras. Se a gente fizer 5 vezes 5,2 vai dar 26 metros. Já o T roscado com fluxo em linha, ele vai ser equivalente a 3,7 metros. E nós temos 29 T's roscados com fluxo em linha, que ao todo vai dar para nós 107,3. A válvula do tipo gaveta, para uma linha de 3 polegadas, vai ser equivalente a 0,58 metros de tubulação. Multiplicado por 7, a gente vai ter 4,06. E por último, a nossa curva de 90 graus de raio longo vai ser equivalente a 1,2 metros de tubulação, vezes 6 vai dar 7,2. Se nós somarmos tudo isso aqui, vai dar 144,76. Tá? Feito isso, nós vamos então somar esses 144,76 à metragem de tubulação linear, que é 300. Okay? Então, nós vamos obter um valor agora de 444,56 metros. Certo? Reparem aqui, pessoal, nesse cálculo que nós fizemos, nós vamos estar atualizando o valor
do comprimento total desse LT, ok? E agora nós obtemos um valor maior. O que significa isso para a nossa expressão do diâmetro? Significa, como ele está no numerador aqui em cima da minha multiplicação, nós vamos ter um tubo maior, tá? Nós vamos ter um diâmetro final maior. Por que a gente vai obter um diâmetro final maior? Como a gente está considerando a perda de carga relativa a esses componentes na linha agora, um tubo maior, ele tem menos, digamos assim, você tem uma área de seção maior, o seu ar consegue passar com mais facilidade, mantendo aquela mesma queda de pressão de 0,3. É igual a gente tem na elétrica. Na elétrica, se a gente tem um fio de bitola maior, a resistência desse fio é menor, porque a gente tem mais, digamos assim, mais área de superfície para os nossos elétrons estarem caminhando na superfície desse fio. Aqui é a mesma coisa. Uma tubulação maior, a gente vai ter maior área de seção para o nosso ar comprimido estar circulando efetivamente. Se a gente fizer esse cálculo agora com o valor atualizado do comprimento total, nós vamos obter 75,79. Nós vamos converter esse valor para polegada e a gente vai olhar na tabela. Isso vai dar um tubo de 3 polegadas. Ok? E a partir disso, pessoal, nós então dimensionamos completamente o nosso tronco principal. Ok? Pessoal, para fixar esse procedimento do dimensionamento do tronco principal, eu gostaria que vocês fizessem 3 exercícios. Tá? Eu vou passar esse material para vocês, inclusive eu vou fornecer as tabelas para vocês também acessarem e conseguir obter os valores dos comprimentos e dos tubos comerciais. Tá? São 3 exercícios, vão valer no total aí os 3 exercícios de 1 ponto para vocês. Tá? Já vou deixar marcado. E vocês podem estar olhando o vídeo aqui os exercícios aqui nesse vídeo, mas podem estar olhando também no PDF que eu vou fornecer para vocês através do virtual. Tá? Façam esses 3 exercícios. Para essa semana a gente vai ficar apenas nessas atividades, então eu vou deixar vocês entregarem esse exercício até a sexta-feira. Ok? Então esse aqui é o primeiro exercício. Segundo exercício, caso queiram, pausem o vídeo. E terceiro exercício. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.